Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ex Pereira, sou especialista em SQL Server e hoje nós iremos dar continuidade com a trilha chamada Contadores do SQL Server. Na verdade, hoje não é bem um contador do SQL Server, mas é um contador que tem origem do sistema operacional, nesse caso desse vídeo no sistema operacional Windows, mas que tem total impacto no SQL Server. Hoje nós iremos falar sobre a CPU, tá? A CPU dentro de um servidor, obviamente, ou tudo que executa dentro do servidor, tem total impacto dentro do software, ou ferramentas que são executadas dentro do servidor. E sem dúvida nenhuma, um banco de dados SQL Server, qualquer outro banco de dados, a CPU tem total impacto no desempenho desse banco de dados. Então, hoje eu gostaria de falar alguns contadores de CPU que são importantes ser analisados nas análises dentro de um banco de dados, quando é reportado algum tipo de problema, tá? Vale ressaltar que existem vários outros contadores SQL Server que possivelmente eu irei gravar alguns vídeos falando sobre eles, como por exemplo o SQL Compilation, SQL Recompilations, Transaction por segundo, o próprio PLE, que é o Page Life Expense, que fala sobre o tempo em segundo que uma página fica em memória, mas acabei priorizando os contadores de CPU porque é um tipo de contador que é muito importante e bem comum analisado quando vai fazer uma análise geral dentro de um banco de dados. Até porque essa série não vai englobar todos os contadores do SQL Server, porque existe dezenas e até mesmo centenas de contadores que cada um é necessário ser analisado dependendo do assunto que se está dando continuidade com a análise. Por exemplo, lentidão, problema de memória, problema de disco e entre outros tipos de assuntos, tá? Então, quando a gente fala sobre CPU, obviamente, ferramentas como os Zabbix são extremamente importantes, Grafana são extremamente importantes para a gente conhecer o ambiente, ter uma baseline do ambiente. Então é muito importante conhecer o histórico de consumo de CPU de um ambiente, tá? Então, por exemplo, como é que eu posso determinar um alto consumo de CPU? Um alto consumo de CPU, dependendo do cenário ou dependendo do servidor, não é quando está 100% ou 90%. Tá? Então, imagine um cenário que nós conhecemos do histórico do consumo de CPU, tá? Então, imagine que eu tenho um histórico do consumo de CPU que é algo em torno de 20%. E de repente, no dia que é reportado um problema, esse consumo de CPU foi para 40%. Não necessariamente é um alto consumo de CPU quando a gente olha para a VM, para o servidor no geral. Mas talvez para aquele servidor e pode, sem dúvida nenhuma, estar relacionado com o problema do banco de dados, esse aumento do consumo de CPU. E os demais contadores são importantes para a gente entender se isso tem relação com objetos ou queries que são executados no banco de dados. Então, sem muita delonga, vamos consultar aqui o consumo de CPU através de DMV dentro do SQL Server. Existe uma DMV aqui dentro do SQL Server, tá? Que é possível a gente consultar alguns contadores que são externos ao banco de dados, tá? E obviamente o nome dessa DMV é a Ring Buffer, tá? Então, por exemplo, eu vou executar somente essa subquery aqui. Então essa DMV basicamente vai trazer um XML que permite a gente abrir esse XML e ver aqui alguns dos contadores, tá? O que é interessante a gente saber? Repare aqui nas informações que essa DMV traz, tá? Nesse XML. Basicamente a gente tem Proxy Utilization, System IDLE, Ordle, User Mode Time, Kernel Mode Time. A gente vai falar sobre algum desses contadores e qual a importância dele entender para poder analisar um ambiente de banco de dados, tá bom? Então, basicamente, após acessar essa DMV, é tratado esse XML, né? Pegado somente algumas colunas desse XML, tá? Ao invés de tratar todos. E se a gente executar, basicamente a gente tem isso. Então, por exemplo, na coluna System IDLE, ou idle, basicamente a gente tem aqui 93% no histórico. Do SQL Server Proxies Utilization, temos 0, aqui temos 5%. O que é importante entender aqui? Basicamente, são três categorias aqui no contexto de CPU, tá? Essas três categorias que nós iremos ver também no Performance Monitor, mas é muito importante a gente entender esses três conceitos no contexto de CPU. O que é um Proxy Time, o que é um Privilege Time e o que é um User Time, tá? De forma muito resumida, a ideia não é se aprofundar nesse assunto, mas de forma muito resumida, quando a gente fala sobre o consumo de CPU, tá? No geral, ali de um servidor, nós temos duas áreas internas desse consumo de CPU, tá?
Então, por exemplo, quando nós vemos aqui no Task Manager e vemos essa coluna aqui do consumo geral do servidor, esse aqui é o consumo total de todas as áreas da CPU, digamos assim, tá? Eu falei Task Manager, mas se o seu sistema operacional tiver em português, vai ser o gerenciador de tarefas, tá bom? Então, quando a gente fala sobre consumo de CPU, nós temos que entender que esse consumo de CPU é baseado em dois tempos dessa CPU. No modo privilegiado, ou muito conhecido chamado kernel time, tá? E o modo de usuário, ou bem conhecido user time, tá? Então, basicamente, a CPU ela vai ter dois tempos, ou dois modos de utilização ali do tempo de CPU. Então, o modo de usuário e o modo privilegiado, tá? Assim como o próprio nome já diz, modo privilegiado é o modo mais privilegiado dentro do consumo de CPU, dentro de uma CPU, tá? Então, não é tão comum softwares utilizar esse modo privilegiado. Quais softwares são comuns utilizar esse modo? Basicamente, antivírus, os próprios drivers do sistema operacional utilizam esse modo privilegiado e algumas ferramentas específicas podem utilizar esse modo privilegiado, tá? E por fim, nós temos o modo de usuário. Então, a maioria dos softwares ou programas que são executados dentro de um sistema, dentro do sistema operacional, dentro de um servidor, tá? No geral, eles vão utilizar o user mode, né? O modo de usuário padrão, tá? Então, por exemplo, o SQL Server, ele executa na camada de modo de usuário. Mas aqui existe uma pequena observação dentro do SQL Server, tá? O SQL Server quando ele vai fazer algumas operações, então uma operação simples. Imagine que uma página de dados não está na memória, e o SQL Server simplesmente tem que fazer requisição de tirar aquela página do disco e colocar para a memória. Nativamente, não é exatamente o SQL Server que vai lá no disco e pega essa página e coloca na memória. O SQL Server faz uma requisição para APIs no sistema operacional para poder, sobre vários níveis até chegar no disco. E alguma dessas etapas até chegar no disco e colocar essa informação na memória, mesmo o SQL Server consumindo nativamente o consumo de CPU de usuário, implicitamente ele consome privilege time, tá? Então, talvez a afirmativa de que o SQL Server consome diretamente o user time ou tempo de usuário, ela não é uma afirmativa muito correta, porque implicitamente ele consome também o privilege time, tá bom? E basicamente o terceiro contador, que é o proxy time, basicamente é a soma desses dois tempos da CPU que a gente consegue ver o proxy time. Legal que, por exemplo, se a gente abrir o Task Manager e colocar o mouse em cima da CPU que nem nós tínhamos feito aqui, a gente consegue ver, por exemplo, o Total Proxy Utilization, que é a mesma coisa. Então, esse consumo de CPU que nós vemos aqui, basicamente é a soma do modo de usuário e o modo Kernel Time, né, o modo privilegiado. Inclusive, por exemplo, se a gente vir aqui na parte de performance do gerenciador de tarefa, possivelmente o de vocês não estarão assim, estará algo desse tipo, que é o padrão, se você não mexer em nada. Por exemplo, no caso da minha CPU, eu tenho 16 processadores lógicos, né, com 8 núcleos. Isso aqui está relacionado ao Hyper-Thread, né, a tecnologia da Intel. Mas se eu quiser ver o consumo de CPU por núcleo, eu tenho que dar com o botão direito nesse gráfico, vir em Logical Process, tá? Ou processadores lógicos também em português. E o legal é que se a gente clicar com o botão direito aqui ainda, tem uma opção que é bem interessante aqui pra gente. Acho que não vou conseguir dar o zoom aqui. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Não sei se dá pra ver. Uma opção chamada Show Kernel Times, né? Basicamente mostrar o tempo de kernel, tá? Que é o modo privilegiado. Isso não vem pro padrão. Se você clicar aqui, você vai ver que essa parte mais escura aqui no gráfico é o tempo privilegiado da minha CPU. E a soma do tempo privilegiado da CPU com mais a soma do tempo de usuário, basicamente é o proxy timing, tá? Ah, legal. Eu entendi esse conceito. Até vai ter outro conceito que nós vamos falar aqui. Mas para que serve isso? Tá? Por que eu tenho que entender o proxy time? Por que eu tenho que entender o privilege time e o próprio user time? Tá? Então imagine um cenário que você está analisando ou até mesmo um cenário de alto consumo de CPU. Um dos primeiros pontos que nós temos que identificar é se aquele
alto consumo de CPU está partindo do banco de dados, tá? Por exemplo, nós estamos falando de SQL Server. Então, se eu estou conectado a um servidor Windows e esse servidor está topando, uma das primeiras ações que nós temos que fazer é saber aqui, por exemplo, qual é a ferramenta que mais está consumindo CPU. Nesse caso, não é agora um SQL Server. A ferramenta que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Mas, além disso, nós temos que entender qual é o tempo ou qual que é o modo da CPU que mais está consumindo o CPU. Por que isso é importante? Eu fiz uma afirmativa de que o SQL Server consome tempo de usuário, tá? E implicitamente tempo privilegiado, né? Qualquer kernel time, por causa da comunicação do SQL Server com outros recursos do sistema operacional, do hardware, né? Que a gente podemos dizer, bem dito aqui. Então, por exemplo, existem alguns cenários que você entender isso vai te ajudar a resolver o problema de uma forma muito mais fácil, tá? Como assim? Se houver um antivírus consumindo muito recurso da CPU, o que nós esperamos ver? Se o antivírus ele executa na camada mais privilegiada da CPU, no tempo privilegiado da CPU, nós esperamos ver um alto consumo de privilege time, tá? Ou, por exemplo, acontece, tá? É difícil, mas pode acontecer. Então, imagine que o SQL Server está consumindo alto consumo de CPU, mas você identifique que o privilege time está alto, tá? Isso é um grande indício de que pode haver um problema, porque naturalmente o privilege time tem que estar algo em torno de 10, 15%, tá? No mais absurdo 20%, dependendo do servidor, se for exclusivo de banco de dados. Então, por exemplo, se o SQL Server, só ele que está executando, ele está consumindo alto privilege time, é um grande indício de que tem algum problema no servidor. Por exemplo, eu já tive experiências em análise do tipo de CPU que o alto tempo de privilege time estava acontecendo simplesmente porque um driver do sistema operacional estava desatualizado, que causava esse comportamento dentro do tempo de CPU gasto pelo próprio SQL Server tendo o privilege time mais alto, né, o modo privilegiado mais alto. E atualizar os drivers do sistema operacional e o SQL Server simplesmente resolveu, abaixou o consumo de CPU. Ou até mesmo para nos ajudar a identificar quais ferramentas estão consumindo, porque se o tempo privilegiado tem que ser baixo e o SQL Server naturalmente consome o modo de usuário, nós não esperamos ver o modo privilegiado alto. Basicamente isso. Então, isso nos permite agilizar a nossa análise. Então, é uma das coisas a serem verificadas naturalmente, tá? Isso é muito importante. Inclusive, isso pode causar memory dump no SQL Server. Basicamente, quando acontece, por exemplo, algum bug ou algum comportamento atípico no SQL Server, vai ser gerado um arquivo de despejo, que basicamente é o memory dump. Então, eu já peguei situações também, que por causa de um driver desatualizado, picos de privilege time, por exemplo, batendo em 90, 100%, causou, por exemplo, a indisponibilidade do banco de dados. Então, entender isso é muito importante. Agora, voltando aqui para nossa tela, aqui na DMV, repare que ele pega aqui esse conceito da utilização, né, de processo e vai fazer algumas agregações até que ele chega, né, por exemplo, a utilização de CPU do SQL Server, a utilização de outros processos e a utilização do total do servidor. Então dá para ajustar essa query para pegar, por exemplo, o privilege time também, tá? Então a gente já viu que essa DMV também traz. Aqui nessa query específica não está trazendo, mas era só manipular basicamente essa coluna aqui, ó, que é o multitime, tá bom? Mas só que eu falei de privilege time, user time, proxy time, mas que essa query não está trazendo. Ela está usando essa coluna aqui chamada system IDLE, ou idle, né? O que é essa coluna, tá? Essa coluna basicamente é um conceito que nos mostra do percentual de utilização do CPU, qual que não está sendo utilizado, tá? Então, por exemplo, estou consumindo 13% da minha CPU nesse momento. Qual que é a porcentagem de 100% que não está sendo consumido? Então, se a gente subtrair 100 menos 13, a gente vai chegar a algo em torno de 87. Então, por exemplo, o contador de IDLE da minha CPU é 87, significa que 87% do tempo de CPU não está sendo consumido aqui no caso da minha máquina, né, ou num servidor. Então aí repare que ele faz o quê? Ele extrai esses contadores, então qual que é o tempo de CPU que não está sendo utilizado, qual que é o tempo utilizado pelo Proxy Utilization, né, no caso o SQL Utilization, aqui nesse caso específico, e qual que é o ID aqui
dessa gravação dessa DMV, tá? Aí, olha o legal, tá? Então, por exemplo, obviamente o SQL Proxy Utilization é o consumo de CPU do próprio SQL Server. Se eu sei que em porcentagem de consumo de CPU máximo é 100, então se eu subtrair, que nem eu falei, 100 menos o que não está sendo utilizado, eu consigo saber qual que é o consumo do servidor. Mas isso aqui, como eu quero saber os outros processos estão consumindo, então se eu subtrair 100 menos o que não está sendo utilizado e menos o SQL Server, eu sei que os demais softwares ou programas dentro desse servidor, dentro dessa minha máquina, está consumindo X%. E, obviamente, dentro do consumo total do servidor, basicamente é a soma do SQL, 100 menos o que não está sendo utilizado, e menos o SQL Utilization, a gente vai chegar nisso, tá? Então, basicamente, é uma DMV, uma query bem famosa, geralmente os DBAs conhecem, que consegue evidenciar pra gente o histórico de consumo de CPU. Obviamente é média, porque a gente sabe que aqui tem um intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, 29, 28 a cada 1 minuto, aproximadamente. Então, é uma média. Mas é uma forma de a gente consultar quando identificado algum problema. Então, por exemplo, eu tive um pico de utilização aqui do SQL de 5%, de outros processos de 4%, que somou 9% de consumo de CPU, e outros aqui. Então, por exemplo, teve um momento que outro processo fora do banco de dados consumiu 20%, que somou 22, né, junto com o do SQL Server. Então isso é uma forma de consultar o histórico de consumo de CPU muito interessante aqui, tá? Vamos fazer um hands-on, que é bem importante, e eu tenho mostrado bastante sobre o Performance Monitor, porque é uma ferramenta pontual que permite com que a gente venha dar continuidade com uma análise de uma forma bem prática ali, durante a ocorrência de algum problema, tá? Então, aberto aqui o Performance Monitor, eu vou até fechar e abrir de novo, tá? Então, se eu vir aqui no Performance Monitor, eu consigo adicionar aqueles contadores, tá? Então, se eu vir aqui na parte de Performance Monitor e adicionar os contadores, eu tenho que achar um objeto chamado Proxy Information, tá? Se você não fizer nada, não abaixar essa tela que vai ser aberta, ele já vai cair de cara aqui de uma forma muito fácil. Então, se eu acessar o Proxy Information, que são os contadores relacionados à informação de processo, né? Que é no caso a CPU, a gente consegue ter vários outros contadores. Então tem como a gente ver, por exemplo, a quantidade de transição das memórias de cache, né, dentro da CPU, C1, C2, C3, e assim por diante, e outros contadores que não convém agora, tá? Então, por exemplo, naturalmente, o PFMon ele adiciona pro padrão, né, o proxy time aqui, né, o tempo de processo ali. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou procurar aqui o contador chamado Privilege Time e o contador chamado User Time, tá? Então, basicamente, o tempo privilegiado e o tempo de usuário, tá? Tem como eu pegar isso por CPU, não quero, tá? Eu quero pegar por total, a soma de todo mundo, e vou adicionar aqui. Então, aqui eu já tenho, deixa eu até mudar a cor aqui, vou clicar com o botão direito na tela, repare que tanto o Privilege como o Proxy Time estão com a mesma cor, vou mudar o Proxy Time para azul aqui, só para ficar mais fácil de visualização, tá? Então, repare, eu vou até... Repare que eu já tenho os três contadores aqui, na verdade, né? Então, tempo privilegiado, tempo de usuário e o Proxy Time, que é a soma dos dois. Então, se o Proxy Time, que é o azul, ele sempre vai ser maior que o Privilege Time, que é vermelho, e sempre vai ser maior que o User Time, que é o verde, porque ele é a soma desses dois aqui, basicamente, tá? Então aqui é uma forma muito simples de consultar, dá para consultar por DMV dentro da SQL Server ou pelo Performance Monitor, tá? Eu vou executar algumas queries, eu vou falar sobre outro conceito aqui também interessante, então eu vou executar uma query que é bem famosa, já falei em outros vídeos, com 1000 iterações, ou seja, vamos executar 1000 vezes com 10 sessões em cada interface do SQL Query Stress aqui. Então, se eu der o go, o que eu espero ver? Que o tempo, que o consumo de CPU da minha máquina aumente, obviamente. Aumentou, então tá algo em torno de 52%, vindo do SQL Server, né, da instância SQL 2022. Inclusive, nesse gráfico, eu espero que aumente também, tá? Então dá para ter esse controle. E, por sua vez, que no Performance Monitor. Então repare que, pelo fato do SQL Server nativamente consumir modo de usuário, né, o tempo de usuário, então o que a gente espera ver aumentar é o User Time, que é a cor verde. Eu vou até destacar aqui nessa canetinha, que vocês vão conseguir ver. Repare para você ver. Então o tempo de usuário aqui agora está algo em torno
uma média de 13%, mas com picos ali de 30%, algo do tipo, tá? E o Proxy Time vai estar lá com o máximo de 32% aqui que a gente consegue ver, tá? Então a gente tem essa base e consegue acompanhar aqui pelo próprio SQL Server, tá bom? Ou pelo próprio Performance Monitor. Legal, eu vou parar aqui a ferramentinha, a gente espera que esse consumo abaixe. Então aqui ele abaixou, repare, ó. Ele estava alto, seguiu, então ele reciclou aqui o tempo que eu coloquei no Performance Monitor e aqui ele abaixou, tá? Aqui na DMV, a gente não vai conseguir ver exatamente porque é um tempo médio, né? Então, por exemplo, passou um minuto, então coincidiu, né? Então eu vi que o SQL Server teve um consumo médio. Mas exatamente o SQL Server não teve esse consumo médio de 11%. Então, aqui vai a primeira dica, tome cuidado, tá? Até com essa DMV, até com essa query, né, que acessa essa DMV, ou ferramentas de monitoramento, se basear com tempo de execução, contadores que mostrem a média do consumo, por exemplo, de CPU de qualquer outro contador, que pode ser um número não tão assertivo. Então, dependendo da análise que for ser feito, isso pode ser um problema, tá? Até porque, assim, o conceito de lento, ou alto, ou baixo, depende muito de cada particularidade do ambiente, tá? Porque, por exemplo, para mim, antes de trabalhar com banco de dados, eu achava que lento era 30 segundos. Tá, vamos ser menos extremista. Então, 5 segundos para mim era lento. Quando você trabalha com banco de dados, isso tudo depende, tá? Então, por exemplo, eu já tratei situações ou lentidões que 300 milissegundos, 200 milissegundos, que é um quinto de um segundo, é suficientemente lento para causar um problema dentro de um banco de dados, tá? Então, o conceito de lento, alto e baixo ou médio depende, mas o que não pode acontecer é mascarar. Então, por exemplo, no geral, acontece que muitas ferramentas acabam fazendo uma média, né? Então, por exemplo, o meu Performance Monitor está com uma coleta de intervalo de 1 segundo aqui. Então é algo bem assertivo. Então, ferramentas de monitoramento, Zabbix, Grafana ou outras, ela pega várias vezes esse contador e pega uma média no intervalo de tempo. Então, por exemplo, se eu tive picos de 100%, 80% no consumo de CPU, mas muito rápido, a média dele não vai ser 90%, 100%. Às vezes a média vai estar abaixo de 10%. Isso pode mascarar um problema. Então, por isso que é interessante ter isso em mente, tá? Legal, já falei bastante coisa, mas o que que isso nos ajuda e como que às vezes eu posso verificar quanto desse tempo do SQL Server que de fato, do user time, né, do modo de usuário, o SQL Server está consumindo. Existe um outro evento aqui magnífico, né? Um outro objeto aqui magnífico que permite com que a gente venha monitorar isso, tá? Então, por exemplo, até então a gente utilizou o Proxies Information. É possível a gente utilizar, por exemplo, o Proxies. O que é o Proxies? Ele permite a gente ver o consumo de CPU, esses mesmos contadores, mas de uma instância, né, de um software que está instalado ali no sistema operacional, tá? De uma forma bem resumida ali, não técnica, falando sobre. Então, por exemplo, eu vou desmarcar esses contadores, né? Eu vou deixar ele aqui, não vou excluir. Mas eu vou vir aqui adicionar outros contadores. E eu vou vir exatamente nesse objeto chamado Proxies, beleza? Adicionar esses contadores, que é o mesmo que a gente tinha falado, né? Privilege Time, Proxy Time, User Time. Mas só que aqui, ao invés de eu selecionar total, eu vou procurar aqui a instância chamada SQL Server, algum prefixo, que é esse prefixo aqui, ó. SQL Serve R, né? Então, obviamente vai estar com S, né? Então, aqui, ó, achamos. Então, por exemplo, eu quero acompanhar o consumo de CPU, tá? Do próprio SQL Server, ou do SSMS, ou do SQL Agent, ou algo do tipo, é só eu escolher. Então, nesse caso, eu tenho duas instâncias. Então, por exemplo, o padrão, que é o SQL Server, que é a instância padrão, e aqui a instância inst1, né, que ele colocou com hashtag 1. Então, nesse caso, eu sei que eu estou utilizando a instância SQL 2022, né, a primeira instância na realidade. Tem até uma query que é possível a gente ver, mas no geral, o servidor vai ter uma instância padrão, somente, então é mais fácil de achar isso daqui. Então, eu vou selecionar esse cara aqui, ó, SQL Server, tá? Eu vou adicionar ele, os três contadores, somente para essa instância. Se eu adicionar, eu consigo ver o consumo de CPU específico desse SQL Server, né? Dessa aplicação, dessa instância. É como se eu tivesse aqui no gerenciador de tarefa, né? E eu estivesse vendo aqui exatamente o tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Para facilitar, vou vir aqui no perfmon,
vou vir em propriedade e vou alterar o intervalo de coleta. O atual está em 1 minuto e 40. Eu vou alterar isso aqui para 300, que se não me engano é 5 minutos, tá? Exatamente isso aqui, 5 minutos. E eu vou vir aqui na ferramentinha e vou para executar de novo. Então, o que eu espero ver? Que o consumo de CPU aumente, que seja a minha instância SQL 2022, né? Então, a gente consegue ver que está um consumo médio de 34%, mas o consumo do servidor com outras aplicações que está executando está 50%, tá bom? E eu tenho aqui também, consigo ver no gráfico, consigo ver isso daqui, mas eu não consigo saber olhando por aqui, ou se eu tivesse com esses contadores que estava antes aqui, ó, saber qual desse tempo de usuário que é do SQL Server, tá? Então, se eu quisesse ter acesso a essa informação, eu posso, por exemplo, utilizar essa ferramenta aqui, ó. Repare o seguinte, que ele está filtrando aqui, ó, para o SQL Server, e o tempo que está trazendo aqui é um número gigantesco, tá? 296.511. Como que eu posso consumir isso, sendo que o consumo de CPU, ele vai até 100%? Não faz sentido, né? E, inclusive, ó, se, por exemplo, eu parar essa ferramenta aqui, as duas, eu espero que esse contador caia porque ele tá filtrando para o SQL Server, ó. Na hora que eu parei, caiu. Tá, legal. Eu consigo filtrar isso pelo SQL Server, mas o que isso vai me ajudar? Sendo que o número tá um número mais grande. É porque, na realidade, esse objeto, né, proxies, pegando ali pela instância do SQL Server, né, a instância nomeada, a instância chamado SQL Server 2022, a forma que ele coleta isso não é exatamente o tempo de CPU. Então a gente tem que pegar esse valor que está aqui, tá? Então, por exemplo, o tempo de usuário. Lembra que eu falei que o SQL Server não consome privilege time? Então, do tempo que eu coletei, olha, ele consumiu de forma indireta aqui privilege time. Então, ele pode consumir implicitamente. Mas qual que foi o pico que ele consumiu? Tá? O máximo, 3.137. Agora, se eu colocar no user time, qual que foi o máximo que ele consumiu? 424 mil. Como que eu chego nisso? Eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir pela quantidade de processadores que eu tenho no servidor, no caso 16, tá? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, tá? Select. Se eu pegar o valor, né, de 424, dividir por 16, que é a quantidade de processadores lógicos que eu tenho, eu chego nesse valor aqui, tá? Então, por exemplo, o SQL Server consumiu aproximadamente 26% aqui nesse intervalo de tempo máximo, né, que ele consumiu aqui aparentemente, tá? A média foi de 106, né? E vai diminuir a média, né, porque quanto tempo mais se passa, né, que não está consumindo, a média vai diminuir. Mas basicamente a gente tem que dividir isso, tá? É uma forma de direcionar uma análise, né? Então, por exemplo, imagine um data collector que vai pegar esses dados, salvar em arquivos. É possível analisar e ver qual foi o maior pico do SQL Server ali no intervalo de tempo. O legal é que nesse cenário é que ferramentas como os Zabbix e Grafana é sensacional, porque essas ferramentas já conseguem fazer a divisão desse valor pela quantidade de processadores nativamente e mostrar isso em gráfico de uma forma bem bonita ali, sem ter que ficar fazendo isso manualmente, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Que eu queria mostrar. Esses contadores são extremamente importantes para a gente ter um overview do servidor. Nós iremos falar sobre outros contadores mais adiante, tá? Que nem eu comentei sobre a PLE e entre outros. Mas eu queria falar muito sobre o CPU, que é um dos principais contadores, que não é do SQL Server, mas é muito importante nós avaliarmos no SQL Server para saber qual que é o impacto que ele está tendo. Então, se eu tiver alto consumo de CPU ou um consumo alto, pode degradar a performance de um banco de dados. Espero que tenha gostado e caso tenha qualquer dúvida, entre em contato e vamos dar continuidade. Abraços, pessoal!